Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando em 25 sementes para o ano de 2025. Nossa semente de hoje é: aceite os nãos de Deus. Hoje nós temos muitos cristãos que não aceitam o não, e principalmente o não de Deus. Os nãos de Deus podem ser entendidos como orientações ou proibições que Ele nos dá para nos proteger, para nos guiar e ajudar-nos a viver de acordo com os seus princípios. Esses nãos são frequentemente encontrados nas Escrituras e são fundamentais para nós entendermos a vontade de Deus e crescermos e amadurecermos tanto emocionalmente como espiritualmente, porque hoje as pessoas que se recusam a receber os nãos estão atrofiadas emocionalmente, sem inteligência emocional, sem crescimento espiritual, porque não aceitam o não. As Escrituras, elas nos ajudam a entender, e por isso nós vamos ver alguns exemplos dos nãos de Deus. Nós temos Êxodo, capítulo 20, e lá está escrito 10 não. Não matarás. Êxodo 20, 30. O significado de não matarás é: Deus proíbe o ato de tirar a vida do outro ser humano, destacando então o valor da vida e a importância do ser humano, de respeitar a criação de Deus. Diz também: não roubarás, 20:15. Não furtarás, não roubarás. Este mandamento, ele protege os direitos de propriedade e a integridade das relações humanas, promovendo a justiça e a honestidade. Ele diz: não adulterarás, versículo 20:14. O que isso significa? Deus ordena a fidelidade dentro do casamento, enfatizando a importância do compromisso e da lealdade nas relações conjugais. Ele diz: não dirás falso testemunho, Êxodo 20:16. Não dirá falso testemunho contra o teu próximo. O significado deste mandamento é que ele proíbe mentir ou enganar deliberadamente, promovendo então a verdade e a justiça em todas as nossas relações. Não cobiçarás. Versículo 20:17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Qual é o significado disso? Deus nos chama a contentar-nos com o que temos e evitar o desejo invejoso de possuir aquilo que pertence aos outros. Não terá outros deuses. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Esse mandamento, ele enfatiza a exclusividade da adoração a Deus, proibindo a idolatria e a adoração a qualquer outra entidade. Já o 7 é: não tomarás o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Isso significa que Deus ordena que seu nome seja tratado com reverência e respeito, proibindo o uso irreverente ou impróprio do seu nome. Não cometerás, o 8 não cometerás adultério espiritual, versículo. Jeremias 3:20 fala sobre isso também. Certamente, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfidia
te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Aqui Deus compara a infidelidade espiritual à infidelidade conjugal, chamando então o seu povo à lealdade e ao compromisso com ele. Então, quais seriam as aplicações dos nãos de Deus? Primeiro que o não aplica-se também a nós obedecermos a Deus. Seguir os nãos de Deus é uma expressão da nossa obediência e amor a Ele. Eles servem como guia para uma vida que agrada a Deus e também traz benefícios à sociedade. Esse não, ele também protege o bem-estar. Os mandamentos de Deus nos protegem nosso bem espiritual, emocional e físico. Eles estabelecem limites que promovem a justiça, a paz e a harmonia. Esta geração de hoje não gosta de ouvir não. E por isso estão vivendo em rebeldia, desobediência e hoje estão emocionalmente doentes e espiritualmente doentes. Avalie suas ações, avalie suas atitudes em relação aos mandamentos de Deus. Identifique áreas onde você pode melhorar e busque ajuda de Deus para viver de acordo com seus princípios. Lembre-se, os nãos de Deus não são restrições arbitrárias, mas orientações amorosas que nos conduzem a uma vida plena e significativa. Nós temos outros nãos de Deus, claro, né? Além dos mandamentos, os 10 mandamentos, a Bíblia contém outros nãos que nos orientam e nós devemos ver alguns deles. Então, primeiro ele fala assim, lá em 1 João 2,15, não amar o mundo. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que isso significa? Significa que os cristãos são advertidos contra o amor excessivo às coisas mundanas que podem afastá-los de Deus. Amar o mundo implica em colocar os valores e desejos terrenos acima dos espirituais. No Romanos 12:2 tem um outro não. Não se conforme com este mundo. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é uma exortação para que nós não nos conformemos aos padrões e valores desse mundo, mas nós seremos transformados pela renovação da mente para compreender e seguir a vontade do Senhor. Filipenses 4,6 diz assim, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Aqui os crentes são aconselhados a não se preocuparem excessivamente. Nós temos visto muitos cristãos doentes por causa da ansiedade e da preocupação. Mas aqui eles são exortados a confiarem em Deus, sempre levando todas as suas preocupações a Ele em oração. Outro texto que nos ensina, não retribua o mal por mal. Romanos 12:17 diz assim, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Em vez de você buscar vingança ou retribuir o mal que lhe foi feito, os cristãos são chamados a agir com integridade e buscar a paz com todos. Capítulo 5, versículo 18 de Efésios fala para você não se embriagar, nós não nos embriagarmos. Ele fala assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas sim enchei-vos do Espírito. Então o apóstolo Paulo está advertindo contra a embriaguez, ao vício que tem levado à destruição de tantas vidas, tantas famílias, que levam então a esses comportamentos, mas ele está aqui nos encorajando a sermos cheios do Espírito Santo. Versículo 4, 26, 27 de Efésios diz, não guarde raiva, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, como vimos ontem. A Bíblia está nos dizendo que para resolvermos os conflitos rapidamente
e não permitir que a raiva se transforme num ressentimento, dando assim a oportunidade ao inimigo. Ele também fala lá em Mateus 7,1: não julgueis para que não sejais julgados. Jesus ensina que os crentes não devem julgar os outros de maneira hipócrita ou superficial, porque eles também serão julgados da mesma forma. Nós também somos exortados a não amar o dinheiro, a não sermos orgulhosos, a não desprezarmos a disciplina. Hebreus 12, 5, 6 diz assim: e não vos esqueçais da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Os crentes aqui são encorajados a não desprezar a disciplina de Deus, pois isso é um sinal de amor paternal. Então, viver de acordo com os nãos de Deus ajuda os crentes a se alinharem as suas vidas com a vontade divina e crescerem espiritualmente. Ela também traz sabedoria e proteção. Os mandamentos de Deus são para nos proteger das armadilhas do pecado. Então é importante nós entendermos que os nãos de Deus são diretrizes amorosas que nos conduzem a uma vida mais plena e alinhada com seus propósitos. Nós temos alguns personagens bíblicos que receberam o não de Deus. Moisés, ele não entrou na terra prometida. Davi desejava construir um templo ao Senhor, mas Deus não permitiu. Samuel, ele teve também o seu não. Paulo pediu ao Senhor que removesse o espinho da carne, também recebeu um não. O rei Saul recebeu um não, Balaão recebeu um não. Os nãos de Deus, conforme mostrado nos exemplos bíblicos, nos ensinam sobre a soberania divina e a necessidade de nós confiarmos nos planos de Deus e as consequências da desobediência se nós não aceitamos o não de Deus. E para terminar, quero deixar uma frase: e cada não que eu recebo me diz que o Senhor tem um sim melhor para mim. Que Deus abençoe você. E pense sobre isso. Por que você tem rejeitado e murmurado contra os nãos de Deus? Pense, redirecione a sua mente e seu coração e receba proteção e ensino e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.